Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez. Aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é a Bíblia, estudo da Palavra de Deus. Nessa série estamos falando sobre saúde mental, um problema que aparentemente é novo, que é do último século, mas nós temos descoberto na Bíblia várias orientações e várias passagens que nos ajudam a enfrentar e a, de repente, vencer muitas coisas que têm atacado a nossa mente nos últimos anos, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar de Jesus. Jesus como aquele que é o nosso refúgio em meio às tempestades. Antes de entrar no assunto, vou pedir para você curtir o vídeo, você se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com outras pessoas que você sabe que vão também se interessar por esse tipo de assunto, tá bom? Então vamos lá, Jesus como nosso refúgio em meio à tempestade. Todos enfrentamos tempestades na vida. Momentos de crise, incerteza, de dor, que desafiam nossa estabilidade emocional e espiritual. Essas dificuldades ou essas situações frequentemente nos levam a um estado de estresse, ansiedade e até mesmo desespero. No entanto, Jesus nos convida a encontrarmos descanso nele. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ele diz: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Então, nessa aula, nós veremos como Jesus ele é o nosso refúgio seguro para a nossa mente e o nosso coração, aprendendo princípios bíblicos e práticos para enfrentar as tempestades da vida, tá certo? Então, na Bíblia, as tempestades muitas vezes simbolizam crises e desafios. No episódio em que Jesus acalma a tempestade, os discípulos estão apavorados diante de algo que estava fora do seu controle. Assim como eles, frequentemente nós estamos assim, né? Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27. Então, assim como os discípulos, nós também enfrentamos tempestades externas, que são problemas financeiros, doenças, conflitos familiares e pressões no trabalho. E às vezes nós enfrentamos também tempestades internas, já que a gente está falando da mente, que é o quê? Medo, ansiedade, sentimento de inadequação, tristeza profunda, né? Então esses desafios, quando não enfrentados de maneira saudável, podem levar a sobrecarga mental e física. Estudos mostram que situações de estresse contínuo podem causar sintomas como insônia, irritabilidade, falta de concentração e até mesmo problemas cardiovasculares. Então, essas tempestades que a vida nos sobrevém, quando não são tratadas, podem ficar crônicas. E depois que elas ficam crônicas, o tratamento, vamos dizer assim, é muito mais difícil. E nem sempre consegue-se reverter esse quadro, né? Quando os discípulos clamaram por ajuda, naquele questão da tempestade, Jesus respondeu duas coisas. Ele respondeu com duas ações. Ele repreendeu o vento e as ondas, mostrando a sua autoridade sobre as circunstâncias externas, e ele repreendeu os discípulos, dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Mateus 28, 26. Ou seja, esse ato de Jesus ele agiu contra as duas tempestades. Contra a tempestade interna e contra a tempestade externa. Esses dois atos mostram que o verdadeiro refúgio não é a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus. Ele nos ensina a enfrentar as tempestades com
fé na sua presença. Mesmo quando Jesus parecia dormir, ele estava no barco. Isso nos lembra que a sua presença ela é constante, mesmo quando nós não percebemos. Cultive momentos diários de comunhão com Deus através da sua oração e da leitura da Bíblia para você fortalecer a consciência que Deus está presente. O fato de Deus nem sempre falar com você não quer dizer que Deus não está falando. Descanso sobrenatural. Então, o convite de Jesus em Mateus 11 nos desafia a trocar os nossos fardos pelo seu jugo que é leve. Ele não promete ausência de trabalho, mas ele oferece paz em meio ao esforço. Então identifique as áreas que você está tentando carregar o peso sozinho, entregue nas mãos de Deus. Uma oração simples como: Senhor, ajuda-me a confiar de Ti, pode trazer um alívio imediato. Né? Jesus não fala que você não vai ter problemas, hora nenhuma. Ninguém nunca garantiu que ser cristão é você comprar um passaporte para não passar por mais dores. Mas o que eu sei é que ser cristão é ter um Jesus que está no barco conosco e que eu posso compartilhar, né, o meu peso, as minhas dificuldades, e ele vai ter poder de trabalhar, trazendo paz, trazendo alívio na minha mente. Jesus frequentemente se retirava para orar e descansar. Lá em Lucas 5,16 você vai ver isso. Ele nos ensina a importância de ter um equilíbrio entre a ação e o descanso. Tanto descanso físico quanto emocional. No físico, o corpo precisa de descanso adequado para lidar com o estresse. Do sono, ele é fundamental para uma saúde mental e emocional. A privação do sono afeta negativamente a capacidade da gente tomar decisões. E o emocional, quando nós entregamos nossos medos a Jesus, experimentamos um alívio emocional. Estudos mostram que práticas de meditação cristã e oração podem reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Então, Jesus nos convida a descansar. Descansar nele, entregar as nossas dores, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Né? Jesus nos dá ferramentas também para que possamos enfrentar momentos difíceis. Alguma ferramenta? Oração como refúgio. Então, a oração é um meio de liberar as emoções acumuladas. O Salmo 55, 22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará. Então, use a oração como uma conversa terapêutica com Deus, compartilhando medos, dúvidas, expectativas. Oração é uma conversa. Foco no presente. Jesus nos exorta a não preocupar demais com o futuro. A gente estudou sobre isso. A preocupação excessiva com amanhã rouba a nossa paz hoje. Então, liste o que está sob o seu controle no presente e confie o restante a Deus. Essa prática ela vai ajudar a reduzir o seu pensamento catastrófico. Ou seja, viva o presente. Aquilo que é o futuro, o que não está na sua mão, deixe nas mãos de Deus, que Deus vai resolver. Né? Palavra de Deus como âncora. Então, textos como Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza bem presente na angústia. Né? Então, ler e acreditar nisso vai te trazer conforto e direção. Comunidade como suporte. Nós estudamos atrás aí, a importância de viver em comunidade. Em momentos de dificuldade, não devemos nos isolar. Gálatas 6:2 nos encoraja a carregar os fardos uns dos outros. Tá? Carregar o fardo um do outro. A paz que Jesus oferece não é ausência de problemas, mas ela é uma tranquilidade que supera o entendimento humano. Essa paz nos capacita a
enfrentar a realidade sem negá-la, ou seja, reconhecer os desafios, mas confiar que Deus tem poder para resolver. Manter a esperança. Sabemos que as tempestades passam e que há um propósito maior por trás aqui. Então acreditar em Deus, confiar em Deus é saber, ó, essa tempestade é o momento. E já já ela vai passar porque Jesus está comigo. Ele está me consolando e Ele vai me trazer a vitória. Então, para a gente fechar, podemos dizer que as tempestades da vida são inevitáveis, mas não estamos sozinhos. Jesus nos convida a encontrar descanso nele, mesmo nos momentos mais turbulentos que podemos passar. Ele não promete nos livrar de todas as tempestades, mas ele garante que a sua presença será suficiente para que nós possamos atravessá-las. Esse foi o vídeo de hoje. Praticamente ele é um compilado, né, de tudo que nós já falamos, por enquanto, até esse momento dessa série, sobre saúde mental. Que a nossa maior ferramenta é confiar em Jesus, é acreditar nele, é descansar nele, e assim a nossa mente ela consegue ficar mais livre, mais tranquila para poder agir, tá? Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.